próximo ano acontecem as eleições municipais e algumas mudanças serão feitas para esta eleição. Eu converso agora com o doutor Antônio Carlos Lucas, ele vai explicar um pouco para a gente o que muda aí de fato, doutor Antônio. Bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Nós estávamos aguardando a votação da mini-reforma para essa eleição e ela não aconteceu, né? Teria que ter acontecido um ano antes das eleições e não aconteceu isso. Então, será observado nessa eleição as alterações das leis 14.208 e a 14.211 de 2021. A lei 14.208, ela fala mais ali sobre os partidos e federações, ou seja, agora os partidos irão federações, quando 2 ou mais partidos se unem em federação, né? E a federação, pelo nome, obviamente, ela é em âmbito nacional, né? Em âmbito nacional, e terá uma duração mínima de 4 anos. Então, o partido pode, você pode entender, o partido pode deixar uma federação antes dos 4 anos? Sim, ele pode deixar a federação antes dos 4 anos. Porém, aquele partido que federou e que deixou a federação antes de completar os 4 anos, ele fica impedido de participar do fundo partidário e ainda fica ali impedido de coligar por 2 eleições. Mas você ainda acabou de falar que é federação e que não tem mais e as coligações, e não coligação. Sim, federação para as eleições majoritárias, para as eleições majoritárias, permanece a coligação. Para as majoritárias, que é de prefeito, governador, senador e presidente da República, quando permanece a coligação. Na outra eleição, que é a proporcional, aí não, na proporcional realmente é pela federação. Obviamente, para federar, o partido tem que ter o registro definitivo no TSE. E a outra mudança? A outra mudança, ainda com relação a 14.208, tem ainda a prestação de contas do partido. Então, se houve uma federação, quem irá prestar conta desse partido? É a federação? Não. Quem irá prestar conta do partido? Cada partido presta conta dos seus candidatos e dos partidos, né? A federação não irá prestar conta para os partidos. Então, os partidos ainda têm que ficar atentos a isso. Então, com relação a 14.208, o que nós mais temos de alteração são essas que nós acabamos de falar. Tem outras, mas as mais importantes são essas. Com relação a 14.208, parece que é a que mais interessa aos candidatos, e eu acho que eles devem se preocupar também com a 14.208, mas estão preocupando mais com a 14.211, né? Ela traz ali algumas alterações, dentre elas, um número de candidatos, né? Número de candidatos. Antes era até 150% do número de cadeiras, tanto na Câmara Federal, na Câmara Municipal, né, até 150%, e nas Assembleias até 150%. Por exemplo, Pará de Minas, cada partido poderia ter até 26 candidatos. Hoje, cada partido com essa alteração poderá ter, no máximo, 18, que é 100% mais um. Então, de até 150%, passou-se para 100% mais um, 100% das cadeiras mais um candidato. Então, em Pará de Minas, cada partido poderá ter, no máximo, 18 candidatos. E dentre esses 18 candidatos, né, 30% tem que ser de um gênero e 70% de outro. Não 30% de mulheres e 70% de homens. Não é isso, né? É 70% de um gênero e 30% do outro. E parece que os partidos estão encontrando dificuldade nisso, né, com o preenchimento dessas vagas. E eles têm que se preocupar, porque, por exemplo, se não conseguir 30% de um gênero, tem que retirar 2 do outro gênero. E aí, como são só 18 candidatos, né, aí você já perde 3 candidatos. E aí a dificuldade que o partido terá de preencher uma cadeira, né? E aí também, nesse sentido, outra alteração foi com relação ao preenchimento das vagas. Por exemplo, preencheram em Pará de Minas, vamos dar o exemplo de Pará de Minas, que nós estamos aqui, né? Preencheu 14 cadeiras, então faltam 3 cadeiras, 15, 16, 17 cadeiras, faltam 3 cadeiras. Como que será preenchida essas outras 3 cadeiras? Ela será preenchida
com a sobra, né? Na sobra que já tem. Né? Antes era os 10%. Então, o candidato, para ser eleito, ele tem que ter no mínimo 10% do voto. Porém, na sobra, o partido tem que conseguir no mínimo 80% dos votos e cada candidato, no mínimo, 20% dos votos na sobra. Na sobra. Tem gente fazendo conta, não, eu já conversei com alguns candidatos e disse, não, eu estou apertado porque eu tenho que ter no mínimo 20% dos votos. Não, não é, ele não tem que ter 20% dos votos, é na sobra. Se o partido dele não fez ninguém e ele vai concorrer a uma cadeira na sobra, aí sim, aí ele tem que ter no mínimo 20% dos votos. Porém, de forma direta, é 10% dos votos. E é importante aí, né, que os candidatos sejam cientes dessas mudanças para fazer um bom processo eleitoral, né, doutor? Claro, e eu até acho que os partidos deveriam se preocupar com isso e chamar os seus candidatos e explicar essas duas legislações para eles, né? Porque o candidato, às vezes, ele fala assim, não, meu partido ali, eu vou procurar um partido que os candidatos não tenham muito voto. Eu acho que é um erro, porque só com 18 candidatos, se você não tem ali alguém que puxe voto, talvez o partido não faça nenhum candidato. Então ele tem que se preocupar com isso. Se o candidato vai ficar num partido onde todos têm ali poucos votos, corre sério risco dele não conseguir ser eleito de forma direta. E às vezes, e talvez nem na sobra, ele possa ser eleito, né? Esse um detalhe, nós não falamos aqui, né, da representatividade, né, no Senado Federal, né, quando nós falamos lá do número de cadeiras, né, e o Senado, como que fica? No Senado, pelo artigo 44 da Constituição Federal, ele determina que o Senado ele é legislativo. O Senado é legislativo, tanto aqui, nós temos aqui no Brasil o sistema bicameral, né, que é a Câmara, os deputados e o Senado Federal. Porém, o artigo 46 da Constituição Federal ele determina que o voto para o Senado é majoritário, né? É majoritário. Então, quem tiver mais votos é eleito para senador. Então, essa também é uma alteração. Eu agradeço pelas suas informações. Para o GR News TV, Ana Laura Machado.